Olá, amigos do Direção Assistida. Esse é mais um Olá, amigos. E, como de costume, quero que vocês me digam que carro é esse. Esse aqui também é bem fácil, mas lembrando que não basta só o carro, tem que dizer também a versão. E respondendo a vocês qual o carro da última edição do Olá, amigos, se tratava de um Citroën C3 Tendance 1.2, câmbio manual. Só tem câmbio manual, né, com 1.2. E em breve esse carro estará aqui para teste no Direção Assistida e também CarPoint News. Esse carro aqui vocês vão ter a resposta sobre quem ele é no próximo Olá, amigos. Bom, Valdec me deu a sugestão de fazer um Olá, amigos, sobre pneus, com detalhes, especificações, dicas de uso, etc. Eu vou fazer, estou preparando o material já para fazer. O próximo Olá, amigos, vai ser sobre pneus, mas esse de hoje a gente vai falar sobre controle de estabilidade, conforme prometido na nossa última edição, que eu falei sobre transferência de massa. Como controle de estabilidade, o que é, para que serve, o que come, onde vive, etc. Controle de estabilidade é um recurso eletrônico do carro, vinculado ao ABS, e ele atua de forma independente nas rodas, dos freios, né, no caso, para controlar uma derrapagem. A ideia do controle de estabilidade é evitar que o carro gire, que você, por ser um recurso de segurança ativa, ele serve para evitar que você bata. Ao contrário do airbag, que é segurança passiva, o airbag serve para, se você bater, você não morrer. E o controle de estabilidade, ele quer que você não bata. Então, ele atua de forma independente em cada um dos freios para evitar que o carro, numa escapada, que o carro ou gire ou saia da pista, etc. Muita gente se diz apta a corrigir um carro em qualquer situação. Não duvido disso. Tem muita gente realmente habilidosa no volante. Você sabe que você sai de frente, você dá uma aliviada de pé e traz para dentro da curva. Se você sai de traseira, você joga para fora da curva. Se o carro for de tração dianteira, você acelera para trazer ele de volta. Só que nem sempre as coisas ocorrem da forma ideal. Essa perda de aderência em um dos eixos, ou nos dois, pode ocorrer por uma sujeira na pista, um óleo, alguma coisa que deixa a aderência drasticamente reduzida. Para quem mora em países com neve e gelo, essa é a ideia. É mais para ajudar neve e gelo mesmo, porque é uma constante aí na vida das pessoas, mas também serve para chuvas e condições desse tipo. E quando você perde o controle do carro por uma situação de baixíssima aderência, como é o caso do óleo na pista, é muito difícil trazer. Entendeu? Mesmo se você for habilidoso, há uma probabilidade de você não conseguir trazer o carro de volta. Então, para essas situações está o controle de estabilidade. Claro que na pista, o controle de estabilidade não é legal, porque na pista ele mata o carro, ele vai frear o carro quando não deve, vai cortar a aceleração quando não deve. Mas na rua, no uso urbano e rodoviário, o controle de estabilidade é de suma importância. Bom, como que ele funciona na prática, né? Digamos que eu tô andando aqui, eu tô fazendo essa curva. Parece um óleo na pista, eu teria que estar na velocidade um pouquinho maior, ou não. Parece um óleo, o carro sai de frente. Então, saída de frente, vocês sabem, eu dou uma aliviada no acelerador e trago para dentro. Mas digamos que eu sou um motorista inexperiente, ou não estou no meu melhor dia, estou assustado, etc. E não sei o que fazer. Imediatamente, assim que o carro percebe pelos sensores que a roda dianteira está saindo, que o eixo dianteiro está escorregando, ou seja, pelo sensor de rotação do ABS, ele nota que a rotação daquela roda que está patinando, está escorregando, é diferente. Então ele automaticamente atua no freio. Numa saída de frente, o que ele tem que fazer? Ele tem que trazer o carro para dentro da curva. Então ele vai frear somente, isso é no cenário ideal, tá? Mas ele vai frear somente aquela roda
dianteira esquerda, curva para a esquerda, ele vai frear a roda dianteira de dentro da curva, de início, né? E depois aplicar o freio nas outras, caso o carro continue perdendo o controle. Mas basicamente ele vai aplicar aquele freio ali, que você freando só aquele eixo, você vai fazer o carro fazer isso. Ou seja, você vai trazer ele para dentro. E para controlar a saída de traseira, ele vai aplicar os freios conforme necessário. E além disso, se você continuar acelerando, o carro tende a patinar mais, a ficar fora do controle, então ele também vai atuar na aceleração, cortando a aceleração para trazer o carro. Ah, Marcelo, você não falou que cortar a aceleração de forma bruta faz o carro sair de traseira? Isso eu falei no último Olá Amigos. Sim, faz. Mas os sensores do controle de estabilidade estão interligados e caso a traseira escape nessa tentativa de controle que ele faz, ele vai atuar na traseira, vai atuar na frente de novo, vai atuar na aceleração, no corte de aceleração, até trazer o carro de volta. Ele vai ficar atuando em um dos freios o tempo todo até trazer o carro de volta, até a rotação das rodas recuperar o que ele está esperando como uma rotação normal, né? Ou até o carro parar completamente. Então, basicamente, essa é a ideia do controle de estabilidade. O controle de estabilidade está presente em poucos carros aqui no Brasil, isso é uma vergonha. Ele é um recurso de extrema segurança e deveria ter mais carros contando com esse recurso por aqui. Mas, infelizmente, a gente vai precisar de uma legislação específica para trazer o controle de estabilidade. Bom, vamos aproveitar e vamos falar aqui sobre mais 2 recursos eletrônicos. Um já está presente em nossa vida por completo. Todos os carros novos vendidos atualmente trazem ele, que é o ABS, sistema que evita o bloqueio dos freios, bloqueio das rodas, né, na frenagem. E tem um outro recurso que a gente vai falar também, que é o controle de tração. Vamos primeiro o controle de tração. O controle de tração atua na aceleração, não só na aceleração do carro parado, não só no 0 a 100, né, mas também na aceleração. Você pode estar em movimento, dar uma pisada e o carro pode distracionar, em segunda mesmo, ele pode dar uma distracionada. E o controle de tração atua para evitar que a roda patine, distracione. Em um carro de tração dianteira, você pode distracionar e o carro apontar para um lado, apontar para o outro, entendeu? E isso pode fazer com que você bata no carro do lado ou bata em algum obstáculo. Então, o controle de tração atua para evitar isso. E também num carro de tração traseira, com muito torque, você faz uma aceleração, o carro pode simplesmente girar. Então, o controle de tração, ele atua também nos sensores de rotação das rodas. Também monitora a aceleração do motor, a posição do acelerador, etc. E ele atua cortando total ou parcialmente a aceleração, de forma a permitir que aquela aceleração que você está fazendo seja o suficiente, quer dizer, não ultrapasse o limite de aderência daquele pneu. Porque você sabe que eu vou falar dos pneus no futuro, mas quando você acelera, o pneu tem um limite de aderência para você girar, um limite de atrito, né? Quando você acelera, você gira ele e você tem um limite para ele grudar no chão e realmente te dar tração e não ficar girando em falso. Então, o controle de tração atua dessa forma, ele evita que o pneu gire em falso, evita que você perca o controle por causa disso. Já o ABS está presente nas nossas vidas, também atua nas rodas. Você tem hoje em dia a maioria dos ABS são de 4 canais, ou seja, atua em todos os freios. Joguei pra cá, mas tem um carro parado ali. Então o ABS atua em cada um dos freios. Ele tem o sensor de rotação. Ele verifica se a roda travou e parou de girar, passou a deslizar. Então, se ele detecta essa situação, ele atua liberando a pastilha de freio ou o tambor, depois volta a pressionar. Similar ao que a gente fazia antigamente, ao que muita gente pode ter sido ensinado a fazer,
para frear sem travar a roda. Pisou, dá uma soltada, pisou, dá uma soltada, vai fazendo isso para evitar que a roda trave. Na prática, isso é interessante quando você não conhece o limite do threshold braking, né? Caraca, a frenagem no limite, quando você não conhece essas técnicas, essa característica, ou não conhece o carro o suficiente para saber o quanto você pode pisar no freio forte para ele não travar, é interessante você dar essa pisada, mas muita gente faz errado. Você pode até reduzir a eficiência de frenagem. O ABS não, o ABS faz isso em uma velocidade muito superior ao que você seria capaz de fazer com o pé. Eu já li e já ouvi gente falando que eu não preciso de ABS, meu pé é meu ABS. Não é assim que funciona, gente. Porque uma coisa é você frear no seco, você conseguir evitar um travamento de uma roda no seco. Outra coisa é você conseguir evitar um travamento de uma roda no molhado, na chuva. Tem gente que consegue, eu consigo. Mas o mais difícil é você conseguir evitar o travamento de uma roda em uma situação de baixíssima aderência, junto com um piso molhado, por exemplo. Entendeu? Isso aí não tem pé. O cara pode ser uma reencarnação do Senna. Pode conseguir fazer isso, mas pro motorista normal, lembrando que a gente fala de carros. Os carros não são feitos só para pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo. Tem muita gente que usa o carro como meio de transporte e não tem muita noção, não por mal, mas porque não quer pegar, não tem como pegar, não entra na cabeça da pessoa como funciona exatamente aquela massa daquele carro, uma tonelada de metal que ele está conduzindo. Então, lembrando que os carros são feitos tanto para nós, quanto que somos autoentusiastas, que gostamos de carro, que sabemos como o carro funciona, sabemos como domá-lo perfeitamente, bem como é feito para pessoas que não têm muita noção do que está sendo feito. Especialmente com o tipo de autoescola que a gente tem por aqui. O cara não passa de 40 km por hora durante o treinamento inteiro, a prova é feita a 40 km por hora, e quando ele ganha a carteira, ele tem permissão de dirigir na estrada, cidade, rua, chuva, neve, vento e etc. Entendeu? Então, a gente tem que ter isso em consideração e entender que esses recursos eletrônicos são interessantes, sim, para todos. Então, galera, basicamente é isso. Vou ficando por aqui. Próximo Olá Amigos, a gente vai falar sobre pneus. E um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo, até o próximo carro. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever se você ainda não foi inscrito no canal. Toda vez eu falo isso, cara. Se você ainda não for inscrito, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E é isso. Em breve a gente está de volta. Um grande abraço. Tchau, tchau.